Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Saúdo aos irmãos na paz do Senhor novamente. E nessa manhã eu fiz um questionamento para comigo mesmo e pensei no meu intelecto aqui, na minha mente, pensei: o que pode o ser humano fazer para chamar a atenção de Deus? Que pode o ser humano ser capaz para que Deus venha dar atenção à sua oração? E na palavra que desde semana passada já estava aqui, eu já estava meditando nela, eu encontrei essa resposta. Eu encontrei essa dádiva de Deus. Na verdade, podemos chamar de dádiva quando a gente alcança a resposta do Senhor. E eu quero passar para os irmãos, para que a igreja venha de alguma forma, porque Deus me tirou da onde eu estava, me colocou aqui, para que os irmãos, que o Espírito venha dar força, dar coragem, dar vigor, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 18. Em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 18. Quem esteve na terça-feira passada, lembra da pregação que foi sobre Elias, que Elias viveu no tempo do rei Acabe e confrontou Acabe, pois ele era idólatra, ele era totalmente contrário à palavra do Senhor, e a palavra ainda diz que ele foi o pior rei da história. Ninguém fez tais obras tão tenebrosas igual a ele. E nessa noite falaremos do rei ao contrário. Fez ao contrário do que fez Acabe, Ezequias. E diz assim a palavra do Senhor: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Era da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os símbolos de Azerá, despedaçou a serpente de bronze que fizera Moisés, porque até então queimavam-lhe incenso os filhos de Israel, e a chamou Neustã. No Senhor, Deus de Israel, pôs sua esperança. Nem depois, nem antes dele houve outro como ele, entre todos os reis de Judá, porque seguiu ao Senhor e não apartou dele, mas guardou os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Até aí, por enquanto. Curva sua cabeça, vamos pedir a direção de Deus, pois a palavra é dele e quem vai conduzir é o seu Espírito, da maneira que lhe agrada, da maneira que lhe apraz, que ele tem por fazer.
Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, invocamos o Teu nome, o nome do Deus de Israel, aquele que vive eternamente, de séculos a séculos, de eternidade a eternidade. É a esse que nós clamamos nessa noite, Senhor. Venha fazer, Senhor, com que essas pessoas, que o Teu Espírito tire, Senhor, o cisco que está no olho, a escama que está sobre os olhos, o tampão que está dentro do ouvido. Tudo isso de forma espiritual, não é nada carnal, mas deles o entendimento. E a mim também, que sou o menor de todos eles. Em nome de Jesus, meu Pai. Diante de Ti não há quem é maior ou menor, Senhor. Somos todos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Então eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar forte ao coração daquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre afrontas, sobre vergonha, sobre vexame, sobre aperto. Vamos falar sobre o que passou o rei Ezequias e o seu povo naquele tempo, em nome de Jesus, pois houve uma afronta. A gente viu semana passada que o povo não era com Deus, pois seguia Acabe, era idólatra, confrontava Deus e o tirava e o fazia, despertava a ira de Deus. Mas nessa ocasião é totalmente ao contrário. Ezequias derrubou os altares. Ezequias, ele quebrou os lugares, ele tirou os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os símbolos de Azerá. Azerá era um deus assírio, e despedaçou a serpente de bronze. Então ele desfez de toda a idolatria do povo e colocou o povo diante de Deus. Mas mesmo assim, Satanás não se deu por vencido, como ele nunca se dá. E é por isso que nós vivemos em guerra espiritual diante do mundo espiritual. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos parar de orar, não podemos ver o mundo espiritual e ver a guerra aqui que está todos os dias. Nem Deus, nem o diabo dormem. Em nome de Jesus. E às vezes a gente perde a noção de quem que a gente serve por causa da guerra espiritual, do que Satanás, da pedra que ele coloca diante do nosso pé para nos confrontar, nos machucar, nos tirar a fé, em nome de Jesus. Um exemplo bem peculiarzinho assim, aqui no começo do capítulo diz assim, que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Já no versículo 3 diz, fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera Davi, seu pai. Então ele tinha 2 pais? De maneira alguma. Mas a todos aqueles que tomam por exemplo, aqueles que já serviram a Deus como referência, como foi Paulo, como é o nosso Senhor Jesus, Deus faz ele ser lembrado, não como perdedor, porque Esaú, quando morreu, foi sepultado, e nada mais falou de Esaú, mas Ezequias, ele teve a referência do pai, e do pai na fé, o exemplo de fé, que foi Davi. Seguindo adiante, no versículo 13, a palavra diz assim, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Quer dizer, Senaqueribe subjugou o reinado de Ezequias.
Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria que estava em Laques: eu pequei, deixa de atacar-me e pagarei tudo o que me impuseres. E o rei da Síria impôs a Ezequias que pagasse, rei de Judá, que pagasse 10.200 quilos de prata e 1.020 quilos de ouro. Portanto, Ezequias deu toda a prata que foi achada na casa do Senhor e dos tesouros da casa de Israel. Então Ezequias tirou o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, e que o mesmo rei Ezequias cobrira de ouro, e deu ao rei da Assíria. Depois o rei da Assíria enviou a Laques contra o rei Ezequias, seu general, o grande eunuco, o copeiro Mor, contra Jerusalém. E estando perto, acamparam junto ao aqueduto do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. Logo chamaram o rei, e saiu-lhe ao encontro Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, chanceler. Rabsaque lhe disse: dizei agora a Ezequias: assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta em que te apoias? Eu lembro de alguns irmãos que a gente vê aqui mesmo, e a gente medita, a gente pensa, a gente imagina o que a pessoa pode estar passando, porque todos nós temos nossas lutas. Mas o inimigo de Ezequias chegou diante dele e falou: em que confiança é essa em que te apoias? Quer dizer, você está confiando, você está se apoiando no quê? Esse teu Deus aí, ele vai te salvar? Não confia nisso. Não confia nisso. Às vezes, você serve ao Senhor, como é de exemplo meu pai ainda não é convertido, e às vezes ele nos entristece, mas essa é a nossa guerra, e a gente não pode abandonar o barco no meio dessa guerra. A gente não pode abandonar, porque senão o inimigo, ele diz: em quem confias? Em Deus? Em quem estás confiando? É o teu Deus que vai livrar o teu pai? Que vai converter o teu pai? Que vai fazer isso? Não, isso não vai acontecer. Ele tem me confrontado dessa forma. Mas então, qual é o Deus que nós cremos? O que está em jogo não é o meu pai se converteu ou não. O que está em jogo é a palavra do Senhor. Porque se nós cremos, Deus, ele vai fazer. A seu tempo ele vai fazer. A seu tempo vocês verão aqui dentro meu pai dando glórias a Deus. Jamais eu vou deixar de crer nisso. E isso só não vai acontecer se não for da vontade dele. E a palavra diz assim, versículo 20: dize, tenho conselho e forças para a guerra, mas em quem confias, já que te rebelastes contra mim? Eis que confia neste cajado de cana esmagada do Egito, a qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará. Quer dizer, você não tem nem no que se apoiar, meu querido. Você não se engane, porque ninguém se livrou da minha mão. Versículo 26. Então disse Eliaquim, filho de Euquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos a ti que fales a teus servos em aramaico. A teus servos, quer dizer, ele estava se referindo a eles, né? Em aramaico. Porque nós o entendemos, e não fales conosco em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Quer dizer, a humilhação que aquele povo passava naquele momento, porque para Senaqueribe invadir Judá, ele passou 3 anos em volta da Judá, e não entrava água, e não entrava comida, e não entrava sustento, e o povo foi
se apertando. Há relatos de outros cercos assim que na própria palavra já diz que mães comeram os próprios filhos por causa da fome. Então, ele estava dizendo aqui para o enviado do rei: não fala em judaico que tiver que negociar com a gente. Qualquer medida fala para a gente, mas fala em judaico para que o povo não se assuste, para que o povo não fique temoroso, para que o povo não perca a esperança em Deus. Versículo 27. Rabsaque lhes disse: meu senhor enviou-me para dizer essas palavras a ti e a teu senhor, e não aos homens que estão sobre o muro, expostos para comer o seu próprio esterco e beber a sua própria urina convosco? Olha só a humilhação. Olha só a humilhação. O que ele quer dizer com essas palavras? Vocês vão ficar aí dentro até vocês comer os seus excrementos. Hoje nós vivemos no tempo da graça, onde há respeito à lei, através das autoridades, através da polícia. Mas nesse tempo aqui, eles eram pessoas malévolas. Não era o tempo da graça. Deus não tinha dado a graça ao povo que vivia naquele mundo. Era a lei de dente por dente e olho por olho. 28. Então Rabsaque se pôs de pé e clamou em judaico, dizendo: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de minha mão. E não vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, meus irmãos, ainda que Satanás é um derrotado, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste do irmão Francisco. Ele não desiste do pastor. Ele vive ao nosso derredor, rugindo, nos assediando, nos mostrando coisas mais fáceis. Ele sugere de fazer a obra de um jeito mais fácil. Como, por exemplo, hoje é terça, vai domingo. Vai sexta, domingo. Não vai terça não, porque daí fica uma coisa muito rotineira. Todo dia tu está indo na igreja. Quando na verdade não é nem o fato da gente vir na igreja que nos justifica diante de Deus, que nos justifica é nós crermos que Jesus está vivo à destra do Pai, rogando por nós. A palavra do Senhor diz que Ele está diante, ao lado de Deus, rogando por nós, intercedendo por nós. Várias coisas têm acontecido em minha vida e na minha mente, no meu dia a dia, que eu passo mais tempo no meu trabalho do que em casa com meus familiares, e várias coisas têm sido jogadas na minha cabeça, na minha mente, para mim tomar uma atitude, para mim fazer alguma coisa. E se eu não estiver alicerçado na palavra de Deus, as escolhas que eu vou fazer, se eu fizer, vão ser para a desonra de Deus. Mas como eu tenho que me portar diante de Deus. Eu tenho que ser servo e não senhor de mim mesmo. Então eu não tenho mais escolha. Estou preso, como disse Paulo. Estou preso em Cristo. Eu não tenho mais escolha. Eu não tenho mais como questionar. Então, capítulo 19. Capítulo 19, diz assim: ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou sua veste e se cobriu de cilício e entrou na casa do Senhor
enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escriba, e os anciãos do sacerdote coberto de cilício, ao profeta Isaías, filho de Amós, para que lhe dissessem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de vergonha, como se os filhos estivessem a ponto de nascer, quer dizer, em dores, e que da luz não tivesse força. Talvez ouvirá o Senhor teu Deus todas as palavras do Rabsaque, a quem o rei dos assírios, seu senhor, enviou para blasfemar do Deus vivente e para vituperar com palavras, as quais o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, eleva uma oração pelos que ainda restam. Então, Ezequias foi ao pastor, foi ao profeta Isaías, enviou uma mensagem e falou: ora por nós. Chega diante da presença do Deus vivente, do Deus vivo, e clama por nós, porque nós estamos em angústia, em vergonha, em dor. E nessa noite, a resposta que eu tive de Deus, pela minha pergunta: o que faremos diante de Deus para chamar a atenção de Deus na nossa causa, na causa da nossa família, na causa do que nós estamos vivendo, na causa da nossa luta, na causa da nossa guerra, o que faremos? E ele me respondeu aqui, versículo 14 do capítulo 19. Tomou Ezequias as cartas das mãos dos embaixadores, e depois que as leu, subiu à casa do Senhor, e estendeu Ezequias diante do Senhor, quer dizer, ele colocou tudo diante de Deus, as afrontas, a vergonha, a situação que ele estava, que o povo estava, colocou tudo diante de Deus. Ele não ficou choramingando para o irmão fulano, para a irmã fulana, ele não ficou choramingando para Isaías, nem para Eliaquim, nem para Ilquias e nem para Sebna. Ele foi chorar para Deus. É o que nosso pastor sempre fala: chore, mas chore para Deus. E essa é a resposta que eu tive de Deus para o meu questionamento: o que eu posso fazer para chamar a atenção de Deus? E a resposta é essa: é nos humilhar, nos apresentarmos diante dele, não só em corpo, mas em espírito e em verdade, as nossas vergonhas, o que a gente tem passado, as nossas lutas, e nos humilhar. De que forma nos humilhamos? Dizendo a ele que nós não damos conta. É ele que dá conta por nós. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E versículo 15. E orou Ezequias diante do Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que mora entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teus ouvidos e ouve. Abre, ó Senhor, teus olhos e veja. E ouve as palavras de Senaqueribe, que as enviou para blasfemar do Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e suas terras, e que queimaram seus deuses, visto que eles não eram deuses, senão a obra da mão de homens, madeira e pedra. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, salva-nos, rogo-te de suas mãos, para que saibam que todos do reino da terra, que só tu, Senhor, és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 22, só para finalizar essa palavra. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Essas são palavras contra o rei Senaqueribe. Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos? Contra o Santo de Israel. Glórias a Deus. Uma oração de humilhação, uma oração sincera, não tentando barganha com Deus, não tentando se justificar de qualquer pecado, mas se humilhando e reconhecendo que Deus é a nossa
nosso remo do nosso barco. É onde a gente coloca a nossa fé e não duvidando a gente crê, pois é a fé que move Deus a nosso favor. Em nome de Jesus. Versículo 35. Aconteceu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, foi-se e ficou em Nínive, que era a capital. Aconteceu que enquanto adorava no templo de Nisroch, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, mataram-no com a espada e fugiram para a terra de Arate. Esse foi o fim de Senaqueribe. Seus filhos o mataram, porque ele desafiou o Deus dos céus. Então a guerra que você está passando não é sua. Se a tua confiança está no Senhor nosso Deus, ela é de Deus, porque o que está em jogo não é somente a nossa vida, é o nome de Deus, é o nome de Jesus, e esse nome jamais vai ser escandalizado por culpa de Deus. Mas temos que perseverar, temos que continuar firmes na fé, temos que continuar firmes na oração. Somos falhos, necessitamos da misericórdia do Senhor, mas não devemos deixar que a esperança da confiança em Deus se aparte da gente. E para finalizar, gostaria que os irmãos abrissem Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1. Em nome de Jesus. Essa palavra diz o quanto o Senhor, Ele sofre pela gente, assim, Ele sente no coração dele a misericórdia. Naqueles dias, novamente havendo uma multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhe: minhas entranhas me movem de compaixão por essa multidão. Olha só, o sentimento que não é fé, é sentimento. Olha o sentimento que Jesus teve pela multidão, que há 3 dias estava com ele, né? Minhas entranhas, quer dizer, o meu interior se movem de compaixão para com essa multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Meus irmãos, há quanto tempo nós procuramos a Deus? Nós colocamos a nossa fé nele? Há quanto tempo estamos com ele? Há quanto tempo temos lutado? E a sua batalha, você diz que ainda é cumprida. Às vezes você pensa que você nunca vai chegar ao fim. Mas esse aqui é um exemplo de que Deus, ele se importa com a gente. Porque no meio dessa multidão tinha pobres, tinha ricos, tinha brancos, tinha negros, tinham gente de todas as categorias, de todas as espécies, de todas, uma vasta multidão. E o versículo 3 diz assim: e se os despeço em jejum para suas casas, cairão no caminho, porque alguns vieram de muito longe. O que importa é buscar o Senhor. Não importa de onde a gente veio, mas não
Ele não vai deixar a gente desfalecer no caminho. Ele vai te dar o alimento a cada dia. A cada dia que a gente dobra o nosso joelho, a gente não vê, porque o mundo espiritual, ele não é de se ver, mas ele não deixa que a tua esperança ela se desfaça. Em nome de Jesus. Seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém no deserto ter pão suficiente para satisfazê-lo? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram: 7. Então mandai que a multidão se assente no chão. Às vezes você acorda de madrugada, você vai fazer a sua oração e lá tem aquele pedido, aquela súplica que você jamais deixa de fazer perante o Senhor. E você exaltado, não exaltado de gritaria, mas você preocupado com essa petição que você tem pela tua família. E Deus fala: assenta-te. Jesus falou para eles: manda que a multidão se assente no chão. E Jesus, tomando os 7 pães, deu graças, partindo, começou a dá-los a seus discípulos para que pusessem diante deles, e eles os serviram à multidão. Havia também um pouco de peixinhos, e depois de tê-los abençoado, disse que fossem servidos também. Comeram, saciaram-se e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. E eram uns 4.000, e os despediu. Logo entrou no barco com seus discípulos e para a região da Dalmanuta. Então, meus irmãos, a nossa batalha, o nosso caminhar com Cristo, pode dentro do teu coração, você pode pensar assim: não, tá demorando um pouco para Deus fazer o que tem que ser feito na minha vida. Mas eu não desisto, eu não vou desistir. Então, quando menos você esperar, essa bênção ela tá para chegar na tua vida. Jesus não despede ninguém com fome. Jesus, ele não despede, ele não deixa você à deriva. Ele se preocupa com você, ele se importa com você. Em nome de Jesus, a tua resposta ela vai chegar, mas aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Persevere. Perseverança, em nome de Jesus, que é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas.